Vamos lá, pessoal. Nós chegamos aqui no nosso capítulo 9. No capítulo 8, vocês entenderam a diferença entre elementos e fatores climáticos. Entenderam a diferença entre tempo e clima e puderam entender também qual a importância do clima na nossa vida e como é importante a gente dominar técnicas como, por exemplo, da previsão do tempo, tá? Você observou que o clima ele afeta várias partes da sua vida, principalmente a economia e o turismo, ok? E a agropecuária, no caso, tá? Agora nós chegamos no capítulo 9 e nós vamos estudar a pluviosidade. Quando nós falamos de pluviosidade, nós estamos falando de água que, abre aspas, aí, cai do céu. E aí muitas vezes a gente pensa só em chuva, mas na aula de hoje nós vamos entender que a pluviosidade vai muito além de chuva, que a chuva é o tipo mais comum de pluviosidade que a gente conhece. No entanto, nós temos outros tipos. E quando acabar essa aula aqui, eu quero que você entenda como que a pluviosidade ela é importante para que a gente possa caracterizar um clima, ou seja, nós vamos entender que existe uma diferença pluviométrica nos demais diversos tipos climáticos que nós possuímos, tá? Você vai entender como que a chuva, ou seja, todos os tipos de pluviosidade afetam a vida social e econômica das pessoas e vai entender também os tipos de chuva e como eles se formam, ok? Antes da gente chegar no aspecto de chuva em si, nós vamos falar do ciclo da água. A água, gente, ele é um bem natural muito importante e que muitas das vezes as pessoas classificam a água como um recurso infinito. Aliás, vários profissionais que mexem com a questão da água afirmam que a água é um recurso infinito. No entanto, isso tem mudado porque, por mais que exista o ciclo da água, que nós vamos entender aqui agora, nós vamos perceber que o homem pode afetar esse ciclo e diminuir a quantidade de índice pluviométrico que chega no nosso planeta. Tá? Você está tendo uma imagem aí do ciclo da água. E como que esse ciclo ocorre? Esse ciclo ocorre da seguinte maneira. Primeiro, tem que haver a energia solar. A energia solar é o elemento mais importante para que ocorra o ciclo hidrológico. Tá? Se não existisse o sol, nós não teríamos chuva. Tá? Por quê? Porque preste atenção aqui onde eu vou passar o mouse aqui, a setinha. Você tem a energia solar aqui saindo, onde está de amarelo aqui. Quando a energia solar chega no nosso planeta e aquece a nossa superfície, vão ocorrer dois processos importantes para a formação do ciclo hidrológico. O primeiro, nas águas, ou seja, no oceano, nos lagos, nos rios, vai ocorrer o processo de evaporação, que é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. E nas regiões de floresta, na vegetação, a vegetação contribui de maneira significativa para o ciclo hidrológico, vai ocorrer a evapotranspiração. Assim como você transpira, você soa, o que acontece? A vegetação também passa por esse processo. Então a radiação solar, se você ficar debaixo do sol, você vai começar a transpirar e vai sair gotículas de água de você. A mesma coisa ocorre com a vegetação. E na hora que a radiação solar bate ali, a água evapora dessa transpiração e contribui para o ciclo hidrológico. Então, a primeira coisa importante que ocorre para que nós tenhamos o ciclo hidrológico é isso. A radiação solar chega no nosso planeta, promove o aquecimento e ocorre a evaporação e a evapotranspiração. Quando isso ocorre, a água vai subindo no estado gasoso, ela vai chegar em áreas mais elevadas da atmosfera e vai ocorrer o processo de condensação, que é a formação de nuvens, ou seja, é a passagem da água do estado de vapor para o estado líquido. Tá? Então nós temos evaporação e evapotranspiração, condensação. E aí as gotículas de água que se formam pelo processo de condensação, elas passam a se unir, formam gotas maiores, e aí o que vai acontecer? A gravidade vai agir e vai puxar essa água para a superfície novamente. E aí, depois que ocorre o processo de condensação, nós temos a formação do processo de precipitação, que é a água retornando para o nosso planeta, e depois nós vamos observar quais são esses tipos de precipitação. Quando a água precipita e cai no nosso planeta, vão ocorrer dois processos. Pode haver, e é o mais coerente que ocorra, a infiltração, ou seja, a água infiltra no solo para que chegue até no lençol freático e depois abasteça os rios, tá? Porque, por exemplo, no período de chuva, em locais onde no período de seca, nos locais onde os rios não secam,
Isso só ocorre porque o lençol freático está abastecido e ele manda a água para a nascente para abastecer o rio. Tá? Quando não ocorre a infiltração, vai ocorrer o processo de escoamento. Tá? O escoamento está relacionado com um processo no qual a água tem dificuldade para infiltrar no solo devido à impermeabilidade que está ali. Isso ocorre principalmente nas cidades. Ok? Então, gente, é o seguinte. Nós dividimos o ciclo hidrológico nesses seguintes passos. Evaporação e evapotranspiração, para a água passar do estado líquido para o estado de vapor, primeira fase. Na segunda fase, nós temos a condensação, que é quando a água no estado de vapor resfria e passa para o estado líquido, formando as nuvens carregadas. Terceiro, você tem a precipitação, quando a água retorna à superfície. Tá? E aí o quarto passo ele pode ser o escoamento superficial, se tiver uma impermeabilização do solo muito grande, como ocorre nas cidades, tá? E a infiltração. Como que o homem pode interferir no ciclo hidrológico? Primeiro, você concorda comigo se o homem desmata muito, diminui a transpiração da vegetação e, consequentemente, diminui a quantidade de água que vai subir para a atmosfera? Imagina se nós retirarmos, por exemplo, a floresta amazônica do planeta. Vai diminuir muito a quantidade de chuva. Tá? Então, uma das formas do homem interferir no ciclo hidrológico é isso. Desmatando, diminuindo a quantidade de água que evapora. Além disso, se o homem utiliza muito, retira muita água, por exemplo, dos rios para fazer irrigação e diminui a quantidade, o volume desse rio, também vou diminuir a quantidade de água que vai estar presente na atmosfera. Outra forma do homem interferir no ciclo, impermeabilizando o solo, colocando muito asfalto, muito concreto. Aí eu vou diminuir a quantidade de água que vai estar no lençol freático e, consequentemente, eu vou diminuir o volume de água dos rios. Alguns rios podem até secar. Então entendam que a água não é um recurso infinito, porque o homem pode interferir no seu ciclo e fazer com que a quantidade de água diminua cada vez mais ao chegar aqui no nosso planeta. Ok? Então é muito importante que vocês entendam esse ciclo da água, as fases do ciclo, tá? E a importância desse ciclo. Ciclo quer dizer que é uma coisa circular, que ela vai ocorrer de maneira a fazer com que esse fenômeno não termine no nosso planeta. Mas você não pode esquecer que o homem interfere nesse fenômeno. Tá? Aí agora, gente, nós vamos falar dos tipos de chuva. Tá? E aí eu estou falando que chuva é um tipo de pluviosidade. Logo mais à frente vocês vão entender que existem outros tipos. A chuva é a água caindo no estado líquido, em gotas com volume significativo. Chuva orográfica, gente, vem de orogênese, ou seja, de morro, de montanha. O que é essa chuva? Ó, o vento, observa nessa imagem aqui que ele está vindo na sua direita. No caso, ele está na região leste. Ele vem de leste. E aí esse vento é um vento úmido, ou seja, tem água nele. Na hora que ele está subindo aqui, o que acontece com o vapor? O vapor de água resfria, condensa e chove. Só que aí só chove do lado de cá, do lado leste do morro. Por quê? Porque na hora que ele vai para o lado de cá, já descarregou e aqui as nuvens chegam já sem a umidade. Então quando eu estou falando de chuva orográfica, eu estou falando disso. Ó, tem uma barreira natural aqui. Aí observe minha mão direita aqui, como se fosse uma massa de ar úmida. Ela está vindo. Quando ela encontra essa barreira aqui, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer ir para o outro lado. Ela não vai atravessar o paredão de rocha. Ela vai fazer o quê? Ela vai subir. No que ela vai subindo, a água vai resfriando, a água que está ali no estado de vapor, até condensar, formar o estado líquido e chover do lado de cá. Quando ela vai passando para o lado de cá, já choveu tanto daqui que é quase impossível que chova do lado de cá. Então a chuva orográfica nada mais é do que uma chuva que a gente chama de montanha também, de morro, onde o vapor de água, ao tentar transpor essa barreira geográfica que está aqui, resfria, condensa e chove só de um lado, ao passo que o outro não. Então quando eu estou falando de chuva de orográfica, eu estou falando dessa chuva de montanha, chuva de morro. Tá? Isso ocorre muito na Serra de Petrópolis. É muito comum quando você está vindo do Rio de Janeiro, está chovendo só de um lado, no caso, quando você está vindo do Rio, quando você está subindo na serra, e quando você está descendo do outro lado, não chover. Tá? Então chuva orográfica é isso. Aí nós temos também chuvas convectivas. A chuva convectiva é a chuva mais comum de ocorrer em climas tropicais, principalmente no verão. É a chuva que vai ocorrer quando está muito quente
e aí evapora muita água, e aí formam aquelas nuvens muito grandes, que a gente chama de cúmulos, que parece que aquela nuvem pretona. Então, é que a chuva convectiva é isso. Aquece muito a superfície, evapora uma grande quantidade de água, e aí formam as nuvens carregadas e chove, dá aquela pancadona forte e intensa por pouco tempo. Tá? Isso é chuva convectiva. É essa que está mostrando aqui, ó, que tem essas nuvens muito grandes chamadas de cúmulos. E nós temos as chuvas frontais. Frontais quer dizer chuvas de frente. Quando nós temos, como você observa aqui, uma frente fria que encontra com uma frente quente. Tá? A frente fria, o ar é frio, como o próprio nome fala, e aí está mais pesado, ele está por baixo aqui. Aí ele vai e empurra a frente quente, o ar quente para áreas mais elevadas da atmosfera. E quando ele empurra esse ar quente para as áreas mais elevadas, esse ar vai resfriar. No que resfria, condensa e aí chove. Tá? Essa chuva frontal é aquela chuva que o céu fica todinho coberto e chove assim mais fraco por muito tempo. Tá? Quando cai muitas temperaturas. Essa é a chuva frontal. Tá? Então nós temos 3 tipos de chuva. Nós temos as chuvas orográficas, que nós temos uma barreira ali, que vai fazer com que a massa de ar queira transpor ela, e nisso vai fazer uma convecção e chuveção de um lado. Você tem as chuvas convectivas, quando está muito calor, e nós temos um aquecimento muito forte da água, e aí ela sobe e gera aqueles pancadões. Essas chuvas também são conhecidas como chuvas de verão, por ocorrerem principalmente nessa estação do ano. E nós temos as chuvas frontais, quando eu tenho uma frente quente que está por cima, encontrando com uma frente fria que está por baixo. Essa frente fria que faz com que a frente quente suba o mais alto que ela puder, resfria e faz com que ocorra essas chuvas mais demoradas e com gotículas mais finas. Ok? Só que dando um exemplo, nós temos 3 tipos de precipitação além da chuva. Nós temos a neve, como você pode observar, que é quando a água cai do céu no estado sólido, mas em volume menor do que o granizo. O granizo também é um tipo de chuva onde... um tipo de pluviosidade onde a água cai em estado sólido, só que em volume maior. Tá? E o orvalho, gente, a gente chama também de sereno ou então de saraiva. São aquelas gotículas fininhas que normalmente você só vê quando você repara na sua blusa, ou então quando acontece à noite, você olha no poste e vê ali na iluminação aquelas gotículas fininhas. Tá? Então, a gente fala muito de chuva, mas quando eu falo de índice pluviométrico, além de chuva eu tenho neve, granizo e orvalho. Então, por exemplo, aqui na nossa região, que é de clima tropical, nós não temos a precipitação neve, é impossível. A neve ocorre apenas nas regiões temperadas e nas regiões polares. Nas regiões intertropicais do planeta, isso não ocorre. Aqui, gente, nós temos, por exemplo, os fatores que vão influenciar a pluviosidade. O que influencia na quantidade de água que vai cair do céu? Nós temos a vegetação, como nós vimos. Áreas onde nós temos uma presença maior de vegetação, nós vamos ter uma maior transpiração dessa vegetação e, consequentemente, maior presença de água no estado de vapor na atmosfera, e isso vai contribuir para que ocorram as chuvas. Nós temos também o relevo influenciando, tá? Principalmente no caso dessas chuvas orográficas, como eu disse. Então, se você tem uma barreira, ó, meu celular é um relevo, e aí a massa de ar sempre vem aqui, ó, do lado leste, e aí ela vem e encontra essa barreira aqui. E aí ela vai transpor, como nós vimos na chuva orográfica, e normalmente quando ela vai transpor, a temperatura dessa massa de ar, ela cai, gerando a condensação só de um lado e chovendo só daqui. Tá? Então o relevo ele vai fazer muitas das vezes que chova só de um lado e o outro lado fique seco. É o que ocorre, que contribui muito para a seca lá na região do semiárido nordestino. O Planalto Borborema faz com que as massas de ar fiquem praticamente só desse lado, não chegando na área do sertão. Tá? Nós temos também as massas de ar, como nós vimos, os fatores climáticos. As massas de ar elas podem sair de locais frios e de locais úmidos, como de locais quentes e locais secos, e isso vai influenciar sim na quantidade de chuva que vai estar presente nos climas. E nós temos também a maritimidade e a continentalidade. Como nós já vimos, quando você está próximo dos oceanos, você sofre a influência da maritimidade. E aí, próximo do oceano, mais água evaporando, mais chuva. E quando você está mais para o interior do continente, você está sofrendo a influência da continentalidade. Continentalidade, mais solo, menos água, então
vai ter um índice menor de pluviosidade. E nós vimos também que tem um posicionamento latitudinal, ou seja, em regiões de latitude baixa, que vão do Trópico de Câncer, passando pela linha do Equador, que é o valor menor de latitude, e chegando até o Trópico de Capricórnio, onde as latitudes são consideradas baixas, a radiação solar é mais intensa e o índice pluviométrico é maior. Quando você sai das áreas de baixa latitude, passando pelas áreas de média latitude, que são as áreas temperadas, e chegando nas áreas de alta latitude, que são as áreas polares, o índice pluviométrico é menor, porque a radiação solar é menos intensa. Tendo menos intensidade da radiação solar, eu tenho temperaturas mais baixas. Tendo temperaturas mais baixas, eu tenho menor evaporação e, consequentemente, menor quantidade de chuva. Então, entenda que existe um conjunto de fatores que vão influenciar na quantidade do índice pluviométrico em todos os locais. Ok? E aí, gente, nós temos também a cidade e a chuva. A chuva, gente, ela não vai parar de ocorrer porque existem locais onde as pessoas ocuparam e elas não deviam estar. Então, deve haver um planejamento urbano, principalmente nas médias e grandes cidades, para que a chuva não se torne um transtorno. Porque a chuva é algo benéfico para a gente. Sem chover, não tem água. Mas dependendo do como o espaço urbano é ocupado, a chuva pode se tornar uma grande vilã. Então, a primeira coisa, nós temos que ter um planejamento urbano para evitar que as pessoas morem em áreas de risco. E essas áreas de risco são áreas que potencializam os efeitos da chuva. Tá? Quais seriam essas áreas de risco? Áreas de encosta, onde a chuva vai cair ali e vai promover um processo de escoamento. E dependendo da ocupação que é feita ali e da quantidade de vegetação que foi retirada, o que vai acontecer? Vai acontecer desmoronamentos, erosão. E a gente observa que isso ocorre muito aqui no Sudeste, no período do verão, infelizmente levando vidas. Tá? Pessoas morrem, pessoas perdem as coisas. Além dessas áreas de encosta, é muito comum que as pessoas ocupem áreas de várzea. O que são as áreas de várzea? São as áreas próximas aos cursos d'água, aos rios, aos córregos. E essas áreas, no período de chuva, naturalmente elas enchem de água porque o rio, o lago transborda. Tá? Então, a primeira coisa que deve ocorrer é esse processo. Um processo de observar a ocupação de um local. E as áreas de risco sendo ocupadas, as chuvas trazem problemas potenciais. Outro problema também que ocorre muito na cidade relacionado à chuva são as enchentes. As enchentes elas ocorrem por dois motivos. O primeiro é a impermeabilização do solo. Se eu coloco asfalto, concreto, a água, como nós vimos quando a gente estava falando ali sobre o ciclo hidrológico, ela vai ter uma dificuldade, aliás, ela vai ter uma incapacidade de infiltrar, então ela vai escoar. E aí existem as bocas de lobo nas cidades, que tem como principal função receber essa água que vem da chuva, né? E aí recebendo essa água que vem da chuva, cai na boca de lobo e teoricamente a gente vai para um córrego, para um rio. No entanto, nós, enquanto cidadãos, nós temos feito coisas erradas, principalmente depositando lixo nas ruas. O lixo no local inadequado, através de você colocar uma sacolinha de lixo, e aí, por exemplo, está numa parte baixa, um animal vai rasga e cai aquele lixo, ou você mesmo pegando um lixo, um papel de bala jogando, você muitas das vezes vai entupir essas bocas de lobo. E essas bocas de lobo não vão desempenhar a função delas. Isso vai fazer com que ocorra o quê? Enchentes. Isso ocorre muito em cidades grandes. Tá? A enchente, por mais que ela ocorra por conta do nível de chuva e da impermeabilização do solo, ela está muito relacionada com a nossa postura enquanto cidadão. Do lixo, principalmente. Tá? E aí, gente, a cidade e a chuva, ela mantém uma relação muito forte. E na maioria das vezes, principalmente nos países subdesenvolvidos, essa relação não é uma relação harmônica. Agora, que soluções nós podemos fazer para que esse problema da chuva dentro da cidade diminua? Olha, nós temos que fazer campanhas educacionais para que a população entenda qual é o risco de morar nessas áreas que são de risco. Ficou redundante aqui agora. A gente sabe que essas áreas elas possuem loteamentos mais baratos, por isso que as pessoas vão. No entanto, é obrigação do poder público gerar um índice de habitação digna para a população. A habitação é um direito que está garantido na Constituição Federal. Tá? Além disso, campanhas públicas também relacionadas à questão da nossa postura no meio ambiente, a questão do lixo, que vem entupindo
as bocas de lobo, como eu já falei aqui, e esse processo faz com que ocorra o quê? Faz com que ocorra as enchentes, tá? A gente tem que pensar também em processos de reflorestamento em áreas de encosta, mesmo que essas encostas não estão sendo ocupadas e que não haja risco de que ninguém morra por conta da erosão que ali possa estar acontecendo, nós temos que pensar que nós estamos perdendo solo e isso pode gerar transtornos futuros. Então nós temos que pensar também em reflorestamento, tá? Porque ao se retirar as raízes fixadoras naturais nessas áreas de desmatamento, isso permite que o escoamento superficial seja maior do que o que é necessário, seja intensificado. E aí, gente, a capacidade erosiva vai sendo cada vez maior. Ok? E a gente tem que combater cada vez mais, como eu já disse, o depósito de lixo em local inadequado. Então eu espero que com essa aula você tenha compreendido o ciclo hidrológico, os tipos de chuva e como a chuva e qualquer outro índice pluviométrico interfere na sua vida enquanto cidadão e no meio ambiente de uma maneira geral, tá? Um abraço para você e até a próxima.